Pessoal, bom dia. Todo mundo está entrando, mas a gente, para poder cumprir o nosso horário e com todo mundo que está entrando às 9h30, vamos começar. Então, deixa eu parar a apresentação. Vamos lá. Então, gente, bom dia. Esse é o seminário que a gente está lançando a pesquisa anual de comércio varejista. Essa é uma pesquisa que a Aliança Bike desenvolve desde 2018. Então, a gente tem uma série histórica muito importante aí de monitoramento, de tendências, de indicação, de muitos dados importantes sobre a realidade das lojas no Brasil. Hoje, o nosso seminário, a dinâmica ela vai ser em 2 blocos. Então, no primeiro bloco, o Vitor Calil, nosso pesquisador, que é o coordenador executivo da pesquisa, ele vai apresentar um conjunto de dados. Aí a gente para fazer algumas discussões com convidados especiais, depois um segundo bloco de dados e depois a gente finaliza com também alguns convidados. A gente não vai passar aqui, a nossa ideia é parar entre 11 e 11h15 da manhã para vocês se programarem. São muitos dados, então, na verdade, a gente vai precisar desse tempo. E aqui o chat está disponível para quem quiser também ter alguma dúvida para o Vitor tirar, para a gente, para os nossos convidados. Sim, a apresentação estará disponível posteriormente. A gente deve divulgá-la na íntegra hoje à tarde, tá certo? E esse seminário está sendo gravado e vai ser disponibilizado também no YouTube, para todo mundo poder acessá-lo posteriormente, certo? Então, em nome da Aliança Bike, queria dar as boas-vindas a todas e todos e já chamar aqui o nosso coordenador executivo dessa pesquisa, o Vitor Calil, pesquisador do SEBRAP e que desde já há alguns anos vem coordenando conosco essa pesquisa tão importante e outras que ele atua também em parceria com a Aliança Bike. Vitor, você compartilha por aí a tela ou quer que eu faça isso? Você compartilha. Tá ótimo. Bom dia, obrigado, Guti. Bom dia, pessoal. Só reforçar que é um prazer estar aqui. Eu adoro trabalhar com pesquisa, adoro dados, então é uma delícia para mim fazer esse tipo de apresentação e todo o processo da pesquisa, ainda que a gente reproduza, né, para poder ter a série histórica, as discussões que a gente tem no processo de elaboração dos dados, é sempre muito bom, assim, eu adoro, então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, e vamos ao que interessa aqui, que são os dados. Deixa eu só colocar aqui com o modo apresentação. Modo aqui, e agora sim. Eu parei de ver vocês, mas vocês estão vendo a minha tela, né? Estamos sim. Sim, legal, obrigado. Então, só para começar, depois eu vou falar um pouco melhor da metodologia da pesquisa, mas com a informação, acho que uma informação para abrir aqui a pesquisa, que é uma informação em geral que sintetiza um pouco dos resultados, que é o perfil típico de uma loja de bicicletas no Brasil, né? Então, a classificação, em geral, a classificação fiscal é o Simples Nacional, depois a gente vai ver com um pouco mais de detalhes como isso é colocado em termos de proporção dentro do universo estudado. A principal atividade econômica, né, a principal KNAI é o comércio de varejista de bicicletas e triciclos. O faturamento anual médio das lojas é de 500 mil, depois a gente vai ver como isso se distribui, né, na nossa amostra, né, que representa o nosso universo. A idade média das lojas, o tempo médio de funcionamento é de 12 anos, a faixa de preço da bicicleta das bicicletas mais vendidas é de até R$3.000, um número médio de funcionários de 4 pessoas,
a quantidade de bicicletas vendidas entre 1 e 50 unidades, e as lojas fazem uso do e-commerce, 56%, e a gente vai ver na série histórica que esse é um dado que vem crescendo desde que ele começou a ser mapeado por essa pesquisa feita pela Aliança Bike. Então esse é o panorama geral, e a gente vai agora olhar um pouco mais de detalhe todos esses dados, mas antes falar um pouquinho da metodologia. O processo de amostragem, ele é uma busca ativa, foi utilizado o SurveyMonkey para a coleta desses dados. Esses dados foram coletados entre 15 de janeiro e 19 de fevereiro de 2024, a gente recebeu 355 respostas de lojistas diferentes em 24 estados diferentes do Brasil, o que fala um pouco sobre a representatividade da pesquisa, e ela tem uma amostra que considera uma margem de erro de 5%, levando em consideração um intervalo de confiança de 95%, tá? Como é que a gente garante que essa amostra ela é representativa para o universo? A gente olha a distribuição das lojas pela KNAI no Brasil e faz uma ponderação do banco de dados a posteriori a partir dessa distribuição, e aí a gente garante uma proximidade entre o nosso universo, a nossa amostra e o nosso universo representado, tá bom? Bom, então, indo para os resultados, né, abrindo aquela loja típica, né, que a gente fala ali no início, a grande maioria está no Simples Nacional, mais de 90% das lojas está nesse enquadramento. A atividade econômica, como a gente citou anteriormente, a principal KNAI é o comércio varejista de bicicletas, triciclos, peças e acessórios, atingindo 80% dos estabelecimentos entrevistados, né, 12% de reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não motorizados, e 8% com outras KNAIs incidindo sobre o seu estabelecimento. Aí a gente pergunta, né, sobre a quantidade de funcionários. Esse é um dado que vem sendo mapeado lá desde 2018, e a gente tem que 66% dos funcionários que trabalham nas lojas, isso é uma média geral das lojas, são empregados formais com carteira assinada, né? Então, a gente vai vendo essa redução ela pode estar associada, né, ao longo dos anos, ela pode estar associada tanto a movimentações no próprio mercado de varejo da bicicleta, mas também implicações mais amplas da economia brasileira, mas também implicações vinculadas à mudança no mundo trabalhista, né? A gente teve algumas reformas trabalhistas que mudaram a maneira como as pessoas se vinculam ao trabalho que elas executam, e isso reflete também nos setores econômicos, e não seria diferente no varejo das bicicletas. Em relação à longevidade das lojas, a gente citou lá atrás que a loja típica, né, tem 12 anos em média de existência. Aqui a gente olha esse dado um pouco mais destrinchado. Então a gente vê que 58% das lojas foram abertas nos últimos 10 anos, né, e a outra parte está aberta e 42% aberta há mais de 6 anos, há mais de 10 anos, desculpa. E a gente tem uma pequena diferença, né? A gente faz uma territorialização na nossa amostra, dentro dos limites que a amostra permite, para tentar identificar algumas diferenças que possam estar vinculadas ao território. Então, a gente divide em região 1, que compreende a região sul e sudeste, e em região 2, que compreende a região norte, nordeste e centro-oeste. Em alguns dados, vocês vão ver que ao longo do relatório, essas regiões trazem pequenas diferenças entre si, e quando essas diferenças podem ajudar na caracterização do mercado, a gente traz elas em dados, e essa é uma diferença que, embora pequena, aponta uma tendência, né, que a região sudeste tem lojas um pouco mais antigas, já com um pouco mais de tempo de mercado, com 13 anos em média de funcionamento, e a região norte, nordeste e centro-oeste com 11 anos em média. Quando a gente fala de vendas e faturamento, as faixas de faturamento das lojas, né, então o porte mediano das lojas, como a gente falou lá atrás, está em até 500 mil reais, mas a gente tem essa distribuição, né, a gente tem ali algo em torno de
pouco menos de 50% das lojas, variando de 500 mil para mais de 1 milhão. Aí a gente fez algumas perguntas relativas à passagem do ano de 2022 para 2023, também algum comparativo relativo ao ano de 2019 e 2023, em termos tanto de faturamento, quanto de quantidade de bicicletas vendidas. Então, primeiro, olhando sobre o faturamento, mais da metade dos lojistas afirmou haver uma queda no faturamento geral da loja entre 2022 e 2023, né, na passagem do ano de 2022 para 2023, 54%, e a gente buscou entender qual é o tamanho dessa queda ou desse aumento. E aí, quando houve queda, a queda, em média, foi de aproximadamente 31%, né, queda do faturamento. E quando houve aumento, e não é desprezível, está longe de ser desprezível, né, mais de 40% dos respondentes apontaram um aumento do faturamento na passagem de 2022 para 2023, esse aumento foi aí de aproximadamente 34% em média, tá? As lojas com maiores faturamentos tiveram resultados melhores na passagem desses 2 anos, né? Então, o que a gente quer dizer? A gente faz essa análise separando, tá bom, então quando a gente olha só as lojas com mais de 1 milhão de faturamento e as lojas com menos de 1 milhão de faturamento, como é que isso se comporta? Então, quando a gente faz a separação desse grupo, a gente percebe que mais da metade das lojas com mais de 1 milhão de faturamento tiveram percepção de aumento de faturamento e um aumento médio de 21%. Né? Aquelas 48% teve percepção de redução do faturamento, uma queda média aí de 18%. Quando a gente olha o cenário para as lojas que têm um faturamento abaixo de 1 milhão, aí a gente tem uma espécie de inversão, ainda que não vis-a-vis, mas uma inversão na tendência. A gente tem uma maior percepção de queda, né? Então 65% das lojas falaram sobre queda de faturamento e uma queda média de aproximadamente 35%, e 35% das lojas com até 1 milhão de faturamento percebeu aumento desse faturamento entre 22 e 23, e esse aumento médio é de aí 44%. Aí a gente pediu para que os lojistas falassem sobre o volume de unidades de bicicletas inteiras vendidas, tanto entre 2019 e 2023, como entre 2022 para 2023, para tentar entender se essa queda observada, as quedas observadas ou os aumentos observados entre os 2 anos, eles são comparáveis, né? Então, aqui no gráfico de cima, a gente tem a comparação dos lojistas com os seus resultados de 2019, tá? E a gente vê que a percepção de queda é de 40% nas unidades de bicicleta vendida, e essa queda média de 31%. Quando a gente olha para aqueles que tiveram uma percepção de aumento entre 2019 e 2023 de unidades de bicicleta, a gente percebe que esse aumento ele é de cerca de 57% nas unidades de bicicleta entre esses 2 anos, né? Ou seja, quem teve aumento, a percepção de aumento é muito maior do que quem teve queda, e 26% da nossa amostra não existia, né? O que condiz com aquele dado que a gente viu da idade média das lojas, ser ali até 10, 11 anos. Eu não estou vendo vocês, então se eu precisar parar de falar, alguém, por favor, me corta, tá bom? Eu te aviso, Vitão, pode deixar. Legal. E aí a gente faz a comparação também entre 2022 e 2023 sobre as unidades de bicicletas, né? E a gente tem essa percepção de queda de unidades de bicicleta por quase 60% das lojas, essa queda média de 34%, e uma percepção de aumento de 35% das lojas que tiveram essa percepção de aumento das unidades de bicicletas vendidas, esse aumento de aproximadamente 34%. Quando a gente observa a quantidade de bicicletas comercializadas, a gente tem que cerca de 50% das lojas venderam em 2023 até 100 bicicletas por ano. Isso vai mostrando, né, aquele perfil típico, como ele se distribui
na nossa amostra ao longo do período, e esse é um dado que a gente traz 2021, que foi o ano fechado da pesquisa, com 2023, e como a gente está falando, isso é um dado de segurança, a gente chama, né, porque como ele acompanha os anos, significa que as mudanças observadas, elas realmente foram captadas pela amostra, porque a amostra ela é composta por elementos relativamente parecidos, né? Quando a gente olha faturamento entre os anos, quando a gente olha unidades de bicicletas vendidas, né? Isso dá uma legitimidade para aqueles dados que destoam entre os anos. A quantidade, aí a gente olha a quantidade de bicicletas comercializadas por faturamento, né? Então aqui em cima a gente tem primeiro a proporção de bicicletas vendidas por faixa de preço, né? Então a gente tem aqui 37% das bicicletas vendidas até R$ 1.500, aqui a gente tem um pouco mais de 50%, 60%, acho que mais de 60% aqui, fazendo a conta rapidamente de cabeça, com bicicletas até R$ 3.000, tá? E aí a gente olha para o faturamento das lojas para entender a quantidade de bicicletas para cada tipo de faturamento. Então, aquelas lojas com faturamento menor tende a ter um volume menor de bicicletas vendidas, né? E aí isso vai aumentando na medida em que o faturamento também aumenta. E aí, quanto maior o faturamento da loja, também é maior a chance de a bicicleta mais vendida ser mais cara, né? Então, a gente olha e fala, bom, qual é a sua bicicleta mais vendida? Quando a gente olha as lojas até R$ 100.000 de faturamento, a gente tem a bicicleta de 1.500 até 3.000 somando mais de 50%, aí mais de 60%, quase 70% da nossa amostra. Na medida em que a gente vai aumentando o faturamento, a bicicleta mais vendida pode ser mais cara, né? E aqui a gente fez uma pequena análise de razão de chance, ou seja, essa análise ela mostra que uma loja com mais de 1 milhão de faturamento tem aí 230% de chance de ter uma bicicleta, ter como bicicleta mais vendida o valor de uma bicicleta de R$ 6.000. Quando a gente olha a idade e o faturamento, a gente tem uma tendência, né? Quanto essa tendência, ela aponta ainda que essa última coluna, ela vá contra essa tendência, mas isso pode ser em função do volume amostral mesmo, que é menor nesse grupo, mas quanto maior o faturamento, maior a idade média da loja, né? E aí a gente olha um pouco para as atividades e o faturamento das lojas, né? Como o faturamento é composto mediante as 4 atividades que a gente vai mapeando na pesquisa ao longo dos anos. Então, essas 4 atividades são a venda de bicicletas inteiras, os serviços de mecânica e revisão, a venda de componentes e a venda de acessórios, né? A venda de bicicletas inteiras, ela tem um percentual médio de contribuição para o faturamento anual de 41%, de mais de 40%, e é interessante notar que o serviço de mecânica e revisão, que lá em 2020 estava em 4º lugar em termos de importância de faturamento, desde 2021 e até o ano de 2023, né, sempre ocupou o 2º lugar, com um percentual médio, no percentual médio de composição do faturamento, ainda que tenha caído, né, a gente vê que ele tinha 21% em 2020, 28% em 2021, chegou a 35% em 2022, em 23 caiu para 24%, mas ainda assim se manteve como 2º lugar no geral, né, na composição geral do faturamento. E aí a gente olha para as atividades e o faturamento, aqui esse gráfico foi outro que deu uma discussão, eu gosto de uma discussão gostosa ali no processo da pesquisa, porque ele tem um gráfico escondido dentro do gráfico, né, e a gente vai para o próximo gráfico, a gente vai ver. Então, primeiro esse gráfico a gente olha que a variabilidade de atividades e serviços, ele tende a ser mais importante em lojas menores, né, uma vez que, como a gente viu anteriormente, as bicicletas mais vendidas nessas lojas tendem a ter uma faixa de preço menor.
E aí a gente destaca que a mecânica e revisão representa quase 40% do faturamento das lojas menores e a venda de bicicleta 70% do faturamento das lojas maiores. Então a gente vê essa barrinha azul crescendo e vê essa barrinha vermelha de mecânica e revisão diminuindo. E aí quando a gente passa para o próximo gráfico, é justamente essas duas barrinhas, né? Então quanto maior o faturamento da loja, maior a intensidade de importância desse faturamento, dessa atividade para o faturamento geral, e quanto menor o faturamento, maior a intensidade de importância dos serviços de revisão, ele vai caindo na mesma proporção, tá certo? E aqui eu termino a primeira parte dessa apresentação e fico à disposição também para qualquer dúvida, coisa parecida. Oi, Vitor, obrigado. Obrigado pela primeiro bloco de dados, de informações. Eu queria chamar para comentar aqui o Guto Astolfi, nosso querido verde ciclista. Guto, tá aí, não? Tá aí. Gutão, deixa eu te perguntar, Gutão. Bom, a gente falou bastante aqui, então, nessa parte final da apresentação do Vitor sobre a composição de faturamento, e eu queria te perguntar como é que isso se deu ao longo dos anos na Pedal Urbano, considerando venda de bikes inteiras, oficinas e serviços, venda de acessórios, e te perguntar se é possível construir essa composição de faturamento ou ela acontece meramente respondendo à demanda. Então, eu queria saber um pouco como é que, ao longo do tempo, vocês, na Pedal Urbano, que é uma bike shop de referência em São Paulo, como é que vocês trabalharam para ter a composição de faturamento que vocês têm hoje, tá? E, bom, a segunda pergunta eu já te faço. Vamos nessa primeira. Bem-vindo, Gutão. Obrigado, Dani. Bom dia a todos. Eu vejo essa mudança para a gente, ela é bem nítida quando a gente fala sobre essa parte, principalmente do que a gente vendia lá atrás como que a gente vende hoje, né? Nosso faturamento foi literalmente aumentando com o tempo de existência da loja. Nossa oficina normalmente normal, né? O valor do serviço é muito mais barato do que uma bicicleta completa. Isso vai tendo justamente o distanciamento daquelas duas faixas que a gente vê nesse último gráfico que o Vitor apresentou. Isso é um clássico, né? Até porque os valores são muito abaixo. O que me preocupa, na verdade, nos últimos anos, bastante, assim, é que cada vez mais a loja não tem essa capacidade de criar qualquer tipo de demanda através, seja de um lançamento, seja de um novo serviço, de um novo produto que adicionou ao Kiver ali que a gente tinha de produtos da loja, mas o que causa um certo desconforto para a gente na loja é que a loja acaba só respondendo demanda mesmo, e a gente não é capaz de criar mais um encanto para o ciclista com algo novo, com algo que acontecia muito, mas lá no passado, principalmente até 2019, eu acho que até antes de 2019, tá? Eu iria mais para trás ainda, acho que 2019 a gente já estava bem nesse cenário de hoje. Eu acho que hoje a gente está mais dentro de 2019 do que como foi durante a pandemia, né? E era muito comum no passado a gente vender uma bicicleta e já trocar os componentes do cliente dentro de uma customização. Então, trocava o selim, trocava um par de rodas, às vezes já dentro do próprio fit ou dentro da oficina já fazia certas modificações que o cliente mesmo já queria. E isso era palpável para o cliente. Hoje, durante a compra da bicicleta, os valores das bicicletas estão todos mais altos, né? Mesmo com a recente redução do preço de várias marcas. E o que a gente enxerga é que as pessoas elas têm ido atrás de subterfúgios na hora de compra desses acessórios. Eu estou especificando bastante assim de componentes que era bastante comum a pessoa comprar uma bicicleta que era a primeira linha de carbono e colocar um grupo de componentes todo top de linha. Hoje, na loja, a minha chance de vender um grupo top de linha é minúscula. Na verdade, eu nem tenho mais esse produto disponível na loja, porque o valor dele
incompatível com outras oportunidades apresentadas no mercado, ainda mais quando você se vê frente aos desafios grandes que a internet acaba oferecendo. Então, não é difícil eu estar ofertando um produto na loja, um componente de uma marca como Shimano ou SRAM, e eu abro o Mercado Livre, e no Mercado Livre esse componente está no valor que eu vendo, que eu compro de custo do meu fornecedor. E aí não existe como eu ter nenhuma competição quanto a isso, né? Nem se eu zerar a minha margem, na verdade, eu tenho que vender dentro de uma forma de prejuízo para aquilo eu conseguir ter começar a ser atraente para o consumidor final, né? E a respeito da questão da demanda, o que acaba acontecendo, né, é que eu sinto que toda a qualidade de atendimento dos vendedores, tudo fica restrita a você falar do produto dentro do que você tem ali de informação do fornecedor que você trabalha. Nosso foco hoje é vender totalmente bicicleta. Felizmente, a Specialized faz um trabalho incrível, assim, com a parte educacional com a gente, de falar sobre o produto. Então, a minha equipe tem um baita arsenal ali de informações, mas a gente busca bastante enxergar se o cliente chegou ali com aquela percepção correta, tudo, mas isso ainda cria limitações muito grandes, né? A gente está ali atendendo demanda, então lançou uma bike, agora é aquela bike do momento. A demanda, como acontecia no passado, da gente ter os nichos bem focados, a gente tinha o cara que anda de estrada, o cara que anda de mountain bike, o cara que se transporta. Hoje, o mercado tem uma cara muito mais diversificada, menos nichada, o que aumenta muito o número de SKUs que eu tenho que ter na loja para atender essa demanda de todo mundo, né? Então, lembro que eu cheguei a trabalhar na loja com 400, 500 SKU, hoje em dia tem quase 5, 6 vezes isso. E com isso acaba cortando um pouco a nossa disponibilidade de tamanho, variação de cor, até de disponibilidade de todos esses SKUs. Então, a gente trabalha muito assim, de maneira totalmente reativa, né? O cliente chega, muito como a gente encomendar itens, a gente encomendar tamanhos, cores específicas que eles estão atrás. Boa. Guto, fica aí. Vou te fazer uma segunda pergunta daqui a pouco. Eu vou chamar o Ricardo Hussein. Ricardo, tá aí? Bom dia, pessoal. Um prazer estar falando com vocês, estar participando aqui dessa live aqui. Ô, meu caro, obrigado. Eu queria te perguntar o seguinte: você que lidera a Conserta Bike, ela é uma rede hoje com foco também em aumentar e facilitar o acesso às oficinas, né, pelo consumidor final, tornar os serviços populares e mais acessíveis. Como a gente viu aqui pelos gráficos que o Vitor apresentou, para os comércios pequenos, quase familiares, né, a participação da oficina ela chega a superar a venda de bicicletas inteiras. Como você vê essa realidade no contexto das mais de 100 lojas hoje da rede Conserta Bike? Exatamente. A gente prioriza a parte de serviços, né, na Conserta Bike, além de ter a parte de vendas, de bikes, de produtos, de acessórios, mas a gente fala que a oficina, né, ela é o coração da loja. Então, a gente dedica e coloca uma força total nessa parte de manutenção, né? E realmente a gente vê que os gráficos que vocês trouxeram bate muito com o que a gente prioriza. As nossas lojas, 50%, 60% com um faturamento um pouco menor, né? E a gente vê essa parte da manutenção, que é o que chama mais atenção. Então, o nosso serviço, ele está sempre focado em ter um serviço de qualidade e ser a margem maior das unidades, né? A gente tem um plano de revisões que a gente prioriza muito isso e deixa dentro de todas as unidades isso muito forte. E os nossos franqueados, eles têm conseguido fazer essa leitura e colocar isso na unidade deles, né?
Então, realmente, a parte de manutenção, ela está conseguindo suprir essa falta de vendas, né? Então, ele consegue tocar ali a loja dele, ele consegue tocar o negócio dele, mesmo não tendo aquele número de vendas de bikes expressivas, mas ele consegue suprir na parte da manutenção. Ricardo, muito legal. Parabéns pelo trabalho da Conserta Bike, dos franqueados todos. Eu sei que vocês estão expandindo super no momento em que o mercado está passando por dificuldades. Então, parabéns. Guto, queria voltar com você e te perguntar como é que você está vendo 2024? Se você espera uma recuperação, como é que você está enxergando a partir da Pedal Urbano? E se você espera uma recuperação, por que você está enxergando aí? Dani, eu espero uma recuperação, com certeza, né? A gente é brasileiro, né? Não existe nunca. Mas o meu olhar é um primeiro semestre bem parecido com os últimos 2, 3 meses ali do ano passado. E vem se concretizando isso, né? São vendas pontuais, vendas com consumidores que a gente já trabalha bastante tempo com eles, poucos consumidores novos da nossa loja, mas trabalhando bastante com consumidores que a gente já tem negócios há mais tempo, a gente já realiza transações há mais tempo. O segundo semestre, eu enxergo uma normalização de alguns pontos que hoje eu vejo bem prejudicados e eu já vejo algumas melhoras nesses pontos, que é principalmente a quantidade de bicicleta usada que tem no mercado, que juntamente com a baixa de preço das bicicletas novas, estão criando ali vou usar uma expressão bem jovial, que é um bololô na parte comercial, porque é a única explicação que eu consigo, que hoje você pega, às vezes, uma bicicleta usada, você olha para ela e não dá nem para você considerar aquela bicicleta como uma bicicleta usada. Então, o consumidor que está querendo vender aquela bicicleta, seja para comprar uma nova, seja porque ele está com uma bicicleta ali a mais, né? Bastante gente se empolgou muito durante a pandemia, seja porque ele não está realmente usando, essa bicicleta está no valor, vou colocar um número aqui, de 50 mil, o cara quer 50 mil, enquanto uma nova dessa custa 55, 70 mil. Então, você começa a ter um desequilíbrio ali, né? Que quem vai comprar bicicleta não vai investir um valor de quase 90% de uma nova em uma usada e não ter acesso total à garantia, não sei ele que buscou a bike na loja a primeira vez, a nota fiscal está no nome do terceiro. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito nas usadas hoje, porque as usadas acabam puxando todo o mercado para o lado que ele quer, né? Isso é importante deixar fixado, que isso das usadas eu observo em bicicletas acima de 30, 40 mil reais. Tá? Bicicletas abaixo desse valor, claramente elas estão muito mais dentro de uma realidade de uma bicicleta usada. Elas são de fato bicicletas que tiveram um uso mais intensivo, então você já vê detalhes que depreciam o valor, mas ainda estão bem cuidadas, bicicletas que a gente consegue girar no mercado. Então, o giro dessa bicicleta com usado está sendo muito mais fácil do que nas bicicletas acima desse valor, que é onde está grande parte do inventário de usadas. Se você acessar o site de venda de usadas, o próprio Mercado Livre, o OLX, e a TSL, o meu estoque hoje reflete bem esse cenário, tá? Mas, Daniel, eu tenho olhares positivos. Eu acho que a gente passou pelo pior já, tá? Um dos indicativos que eu vejo, até bate muito com essa ideia da Conserta Bike, eu vejo que a oficina voltou a ter um foco grande nos últimos 1 ano e meio, uns 8 meses para cá. Eu vejo porque os itens de reposição, que é o que eu consigo vender forte desses fornecedores que eu comentei mais cedo, como a Shimano e a SRAM, eu estou tendo um giro bem maior dele.
Isso mostra que as pessoas estão ali, obviamente, pedalando, mantendo seus equipamentos, e eu tenho. Quando a oficina está bem movimentada, as vendas acabam sendo puxadas em pouco tempo depois, e eu tenho observado essas vendas mesmo. Legal. Maravilha. Gutão, obrigado pela sua participação. Vitor, eu vou te chamar de volta, então, para o segundo bloco. E a gente passa pelo segundo bloco e chama os novos convidados na sequência. Compartilha aí. Compartilho aqui. Obrigado, Guti. Imagina. Só me deem um toque, por favor, quando estiverem vendo. Tá aparecendo para vocês? Eu não Está tô vendo. aparecendo, mas tem que desafixar a imagem do Vitor. Isso, beleza. Deu? Vamos lá. Bom, então, a pesquisa ela continua, né? O relatório continua agora entrando um pouco nos dados sobre os modelos de bicicleta ofertados. A gente vai falar um pouco de modelo, marca, etc. Então, os modelos mais ofertados, modelo mais ofertado, a gente pergunta, né, quais modelos a sua loja oferta. Então, a mountain bike é a principal, né, 93% das lojas ofertam esse modelo de bicicleta. Logo depois a infantil, 64%, e a estrada, Speed, 59%. Alguns modelos que vinham em ascensão lá em 2018, tiveram mudanças, né, na oferta um pouco esse ano, mas ainda mantendo a bicicleta elétrica, ela se manteve em 50%, né, quer dizer, você tinha lá em 2018 20% das lojas ofertando esse modelo, isso se estabilizou ali em 2020 entre 50% dos lojistas ofertando, e a Gravel teve uma pequena queda de 33% para 31% entre 21 e 23. E aí, a gente percebe que quanto maior a faixa de faturamento das lojas, maior é a proporção de lojas que oferece diversos tipos de modelo de bicicleta, né? Então, a gente olha aqui as lojas com menor faturamento, você tem uma proporção menor de lojas ofertando essas bicicletas que são as barrinhas do meio, e na medida em que o faturamento vai crescendo, todas as barrinhas crescem junto, e você tem ali uma variabilidade de produtos mais intensa. Os modelos de bicicleta ofertado, aqui a gente olha para os modelos, para cada modelo, e o percentual deles de bicicleta, das bicicletas vendidas dentro da loja, e do faturamento oriundo das bicicletas vendidas, né? Então, o que a gente tem nesse gráfico? A gente tem que 93% das lojas ofertam, por exemplo, mountain bike, e que o faturamento médio da mountain bike sobre o faturamento das bicicletas é de 67%, e ela é 62% do total das bicicletas vendidas naquele estabelecimento, né? Então, são 3 informações. Esse gráfico vermelho, essa barrinha mais vermelha, ela é aquele primeiro gráfico que a gente viu, a gente só trouxe ele junto para facilitar esse entendimento do gráfico. Então, aqui é loja, aqui é faturamento sobre o total do faturamento das bicicletas, e aqui é o número de bicicletas, tá bom? Aí, falando especificamente sobre mountain bike, a gente percebe que os modelos mais baratos tendem a ter uma representatividade maior no faturamento correspondente à venda de mountain bikes, né? E vale destacar que os modelos acima de 6 mil correspondem, em média, a mais de 1/3 dos faturamentos relativos à mountain bike, isso em média para o mercado como um todo. Então, as unidades até 3 mil reais aqui compreendem, em média, 80, um pouco mais, 87 do faturamento das mountain bikes no setor. O modelo das bicicletas, a gente fala um pouco sobre os modelos de bicicletas elétricas ofertados. Então, uma mountain bike, entre as elétricas também, é a que tem a maior oferta, né? A maior parte das lojas ofertam esse modelo, seguido da urbana com 33%, e depois a estrada com 13% das lojas ofertando esse modelo.
E aí a gente pediu um pouco para as lojas falarem quais são as principais marcas, né? A gente pediu para que elas citassem as 10 marcas que elas mais vendem. Não tem uma marca que se destaca tanto, acho que a gente tem um destaque aqui para a Odd, mas ainda que esse destaque não chegue a 20%, né? A gente tem 18% das lojas citando ela em primeiro lugar, e já no segundo lugar a gente tem outras marcas dentro de um mesmo patamar, ali 9%, 8% das lojas citando como a primeira mais vendida, né, a Trek, a Specialized e a Caloi. E em segundo lugar também a gente pediu em primeiro, em segundo, na verdade, a gente pediu as 10 primeiras marcas e separamos aqui a primeira e o segundo lugar mais vendido. E aqui a gente juntou todas as menções, né, então foram mencionadas mais de 100 marcas, de bicicleta ou quadro, e dentre as 10 mais importantes para o faturamento da loja, e acho que depois no relatório vale a pena olhar com mais calma. Ele segue um pouco os gráficos anteriores, né, mas dá uma dimensão maior de quais são as marcas que estão presentes com mais frequência nas lojas que vendem bicicletas inteiras. Em relação aos acessórios, a gente tem capacetes e dispositivos de iluminação, são os acessórios mais mencionados, como mais vendido, então o mesmo exercício a gente fez aqui, né? No caso de acessórios, a gente pediu 5 acessórios, né? Nas bicicletas, nas marcas, a gente pediu as 10 marcas, para os acessórios a gente pediu 5 acessórios, né? A pessoa escrevia ali no questionário, e aí o capacete, ele aparece como em primeiro lugar em quase metade das lojas, e em segundo lugar em quase ali um pouco mais de 20%, em quase 20% das lojas, 17%, e a iluminação, né, aparelhos para iluminação, refletor, etc., essas coisas, também figurando em segundo lugar entre os primeiros e em primeiro entre os segundos, né. Esse gráfico, ele junta todas as menções, né, então a gente vê que, ao todo, foram mencionados quase 50 tipos de acessórios diferentes pelas lojas respondentes, e o capacete, o refletor, ali, a iluminação, ele está também, né, no topo dessa lista. Então, Oi. só um parênteses aí, o gráfico anterior é de quantidades e esse gráfico é de importância para o faturamento. Então, tem uma diferença importante aí, porque você vê que alguns acessórios, né, como é o caso de luvas e óculos, que você não tem grande expressividade na quantidade, mas você tem grande expressividade na participação do faturamento, por exemplo. Isso, boa. Obrigado, Guti. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o e-commerce. Então, o comércio eletrônico, ele cresceu, e aí, sobretudo durante a pandemia, a gente vê que começa esse crescimento, e aí a gente chega em 2023 com 56% das lojas respondentes, apontando que fazem algum tipo de e-commerce, e ele tende a ser maior quanto maior o faturamento da loja, né? Entre os que fazem o e-commerce, predomina o uso de marketplace, muito embora ele venha se aproximando do uso de plataforma própria, né? O percentual de lojas que fazem uso também de plataforma própria aumenta em relação ao ano passado. E entre as empresas que utilizam o marketplace, o Mercado Livre, ele era e continua sendo a plataforma, né, era na edição passada, continua sendo nessa edição a plataforma de e-commerce mais utilizada, aí, com mais de 50% das lojas utilizando essa plataforma, né, elas poderiam utilizar outras, né, a resposta é múltipla aqui, elas poderiam citar todas as utilizadas. Aí a gente perguntou um pouco sobre os grupos de pedal, né? Então, se a loja apoia ou organiza grupos de pedal, e a maior parte das lojas segue apoiando, isso era algo que já vinha sendo mapeado nas edições anteriores. A maior parte segue apoiando grupos de pedal, seja organizando eventos, né? Seja divulgando ou doando material e produtos para as lojas, né? E menos de 1/4 delas não tem nenhum envolvimento com esse tipo de atividade. Aí a gente perguntou um pouco sobre as ações de apoio, né? O que seriam
se a sua loja tem alguma ação em eventos e ações, etc. Então, entre as lojas que efetuam algum tipo de ação de incentivo ao campo, a organização de apoio de eventos, bem como apoio a atletas, é realizado por quase metade das lojas que mencionaram participar de algum tipo de ação, né? Então, aqui 47% para os dois grupos. E 1/3 aqui organizando passeios, viagens, bike tour, esse tipo de atividade. Entre as lojas que possuem estratégias de divulgação nas plataformas, né, online e grupos de pedal, são as mais citadas. A gente perguntou sobre quais são as estratégias de divulgação da loja, diversas estratégias de divulgação foram mapeadas, e as mais citadas são plataforma de internet, né, então Google, impulsionamento em redes sociais, etc. Grupos de pedal também, com mais de 75% das lojas citando, eventos e competições com mais de 70%, e criadores de conteúdo com 70%, né, são aqui as quatro estratégias de divulgação dentre aquelas lojas que possuem estratégias de divulgação que foram mais citadas. Por fim, a gente fez uma pequena bateria de perguntas sobre a percepção e perspectiva sobre o ano de 2024, né? Então, embora haja uma espécie de pessimismo em relação à situação econômica do país, os lojistas parecem ser otimistas em relação à situação econômica de suas lojas, né? Quase metade deles acreditam que sua loja vai melhorar a situação em 2024, e 1/4 acha que a loja vai piorar. A despeito dessa percepção, menos de 30% deles acredita que irão investir na ampliação do estabelecimento esse ano, evidentemente, né? Acho que essa é uma perspectiva que em geral, exige uma solidez de cenário maior do que essa que a gente tem no momento. Então, quando a gente olha o gráfico aqui, então a gente pergunta, né, você acredita que em 2024 a situação do Brasil, né, vai piorar muito, piorar pouco, nem piorar nem melhorar, melhorar um pouco, e aí a gente vê essa quase uma reta na diagonal aqui, né, formando a percepção no Brasil, que está aí, em relação à situação do Brasil, mediana, digamos assim, ali na média, não se sabe se vai melhorar. A situação do setor da bicicleta, um otimismo um pouco maior, e a situação em relação à loja, daí a gente tem um cenário um pouco mais otimista, né? E aí a pergunta em relação à possibilidade, ou a pretensão, o desejo de investir, a pretensão, né, o plano de investir na ampliação da loja em 2024. É isso, muito obrigado e continuo à disposição para perguntas e comentários. Obrigado, Vitor. Eu queria chamar aqui algumas pessoas para comentarem também esse segundo bloco de informações. Eu queria chamar o Luiz Rica, da HB Brasil. Rica, tá aí, não? Estou aqui, bom dia. Ô, Rica, bom dia. Cara, pelos dados aí, é a primeira vez que a gente faz um mergulho maior nos acessórios, tá? Primeira edição da pesquisa que a gente, de fato, resolveu entender um pouco melhor a participação dos acessórios. E tem coisas muito interessantes ali, e você especificamente liderando também uma indústria de óculos, né, importante aqui no nosso mercado. A gente vê que os óculos eles não têm uma liderança em quantidade de vendas para bike shop, mas eles têm uma participação importante no faturamento, como eu comentei enquanto o Vitor apresentava. Então, como é que você interpreta esses números, se você consegue enxergar isso na realidade do dia a dia do relacionamento de vocês com as lojas, né, e comentar um pouco esse cenário? Claro. Bom, vamos lá. Eu me faço essa pergunta diariamente, né? Assim, eu acho que ela é importante, né? E aí a pesquisa, assim como o Vitor é um aficionado por dados, eu também sou. Então eu olho para isso e tento buscar as respostas, né? Eu acho que vale a pena a gente, para dar essa resposta, passar um pouco pelo item número 1, né? Que é o capacete. Eu acho que o capacete é um excelente exemplo de como nós construímos uma cultura,
Eu acho que o óculos precisa passar pela construção da cultura do uso, né? Quando eu comecei a pedalar, eu usava capacete, né? A maioria de vocês também não usava capacete. E tinha alguns motivos para a gente não usar o capacete, né? Assim, primeiro, o capacete era ruim, né? Muitos anos atrás. Ele era pesado, desconfortável, quente, não era um produto excelente. Então a indústria teve um papel fundamental na construção da cultura do capacete, né? Eu acho que a indústria teve um papel muito importante. Hoje o capacete ele é quase um item de moda do ciclismo, né? As pessoas têm mais de um, várias cores. E eu acho que a loja, o varejo, teve um papel muito importante para a construção dessa cultura, né? Primeiro, pela inclusão do capacete na jornada de consumo. A bicicleta é o item número 1 de vendas, mas sempre que você vai construir uma jornada de consumo, todos os vendedores, todos os lojistas, o segundo item a ser oferecido numa venda ativa é o capacete. E isso porque existe um problema, a segurança. Né? Então, assim, andar de bicicleta é legal, mas se você tiver sem capacete, pode acontecer coisas ruins, se você cair. Então, primeiro tem um problema e tem a solução. O capacete é a solução. Então, a loja, junto da comunidade, eu acho que é importante também destacar isso, a loja construiu a cultura do uso do capacete. Né? Então, todos os pedais que eu já participei, que eu já fui, sempre está lá escrito, uso obrigatório do capacete. E isso, ao longo dos anos, foi sendo introduzido, por isso o capacete assume essa importância. Eu acho que, no caso nosso, como indústria, eu faço treinamentos diários, falo com lojistas, com vendedores, dou treinamento para o balcão da loja, eu falo muito da importância da inclusão do óculos nessa jornada de consumo como um equipamento complementar ao capacete, afinal eles funcionam no mesmo lugar, né? Eles ficam na cabeça. Eu brinco muitas vezes, falo que um ciclista de capacete sem óculos é como um carro sem para-brisa, não vai funcionar. Né? Então eu acho que construir a cultura do óculos é um ponto importante, né? Que eu acho que a gente precisa ajudar o lojista a fazer isso. Rica, excelente. Fica aqui que eu vou te fazer uma segunda pergunta ainda, mas eu queria aproveitar o Jonatas. Jonatas, está aí? Opa, estou aqui. Me ouve bem aí, não? Super bem. Cara, eu queria aproveitar, primeiro, você que está à frente da Specialized Brasil, parabenizar ele pelo trabalho que vocês têm feito, e a pesquisa ela traz aí a Specialized como uma das marcas mais citadas pelas lojas em importância para o faturamento delas. Então, parabéns por isso também. E aqui a gente viu que quanto maior o faturamento da loja, maior é a participação das vendas das bikes inteiras na composição do faturamento. E a gente viu também que quanto menor o faturamento, quanto maior o faturamento, maior é o portfólio de modelos de bikes também. Que muitas vezes vai contra o senso comum de imaginar que você vai ficando nichado, e muitas vezes as grandes lojas com maior referência, de maior faturamento, pelo que a pesquisa mostra, elas têm um portfólio muito amplo. E eu queria te perguntar isso, assim, a partir da visão da Specialized, que é uma marca global consolidada, qual que é a importância das marcas terem um portfólio amplo e diversificado de modelos, e qual que é o papel dos modelos de entrada? Vamos pensar aqui na Specialized, uma Rock Hopper, né? Uma Cirrus, pensando no mercado de urbanas. Enfim, queria que você comentasse isso. Legal, Guti. Primeiro, obrigado aí pelos parabéns. Bom dia aí para todo mundo. Sempre bom estar com a comunidade reunida aqui. Eu acho assim, tem dois aspectos fundamentais nessa sua pergunta. Um, que para mim é o principal, é o DNA da marca. O outro, obviamente, tem o viés de negócio. Mas o principal que faz com que a Specialized busque essas diferentes soluções, esse portfólio, eu diria, variado para os nossos parceiros e, obviamente, para o ciclista, é parte do DNA da marca. Né? Voltando lá em 1974, 50 anos esse ano nós fazemos, a Specialized começou fabricando pneu, né? Porque nos Estados Unidos, né, no momento lá, eles estavam tendo dificuldade em encontrar pneu de qualidade, depois mountain bike produção seriada, depois túnel de vento para fazer o pessoal os speeders andar mais rápido. Então, essa busca em diferentes soluções para os diferentes ciclistas é parte do DNA. E o nosso ciclista, de uma forma geral, os nossos parceiros, eles acabaram se acostumando com isso. Até
há pouco tempo, acho que uns 2 anos atrás, fizemos uma pausa, ainda estamos pausados, né, no mundo do triatlo, na fabricação de bikes de triatlo, não de contrarrelógio, e diariamente quase sou bombardeado de perguntas, pessoal, pô, mas e a Chile não vai voltar, não vai voltar? Porque, de fato, o nosso ciclista, os nossos parceiros, eles acabaram se acostumando a essa cultura, óbvio, de buscar as diferentes soluções dentro do universo do ciclismo. Então, é parte do nosso DNA, essa capacidade de realmente inspirar diferentes ciclistas com diferentes soluções, diferentes plataformas. Obviamente, né, eu acho que uma das coisas que temos tido muito sucesso e que parte, eu creio, da excitação dos nossos parceiros tem sido os novos lançamentos que temos feito nos últimos anos, e principalmente esse último ano tivemos a Roubaix SL8, a Carmack SL8, pouco tempo agora, né, semana passada lançamos a Epic 8, um monte de 8 aí, e já com a Epic 8 a gente ganhou o Cape Epic, o Corex, o Vidal também estrearam a bike com vitória, então isso também é uma série de equipamentos que lançamos nos últimos 12 meses, hoje mesmo temos um outro lançamento também de equipamentos, então tudo isso corrobora eu diria, para essa excitação, talvez como resultado dessas respostas dos nossos parceiros. Isso é uma parte também relevante. Obviamente, na perspectiva de negócio, a parte do DNA da marca. Você falou um pouco de contrassenso, eu concordo, é um desafio maior de inventário, é um desafio maior também para os nossos parceiros. O Guto falou um pouco, né? Putz, às vezes a gente tem que, por ter essa gama ampla, às vezes eu tenho que até depender um pouco da Specialized para garantir que eu consiga atender todos os meus ciclistas. E nesse aspecto, no mundo corporativo, né, no mundo dos negócios, ter essa gama ampla de soluções, obviamente ela nos facilita atender os diferentes ciclistas, a gente consegue maximizar as oportunidades, evitar que um ciclista, quando entra numa loja, ele não sinta que encontrou aquilo que procurava. Falo muito, e é parte também da nossa cultura, de não vender uma bike, mas sim vender uma experiência. Então, isso também é parte do que a gente acredita dentro do universo de loja, quando temos que receber um ciclista, que realmente a equipe toda, o Guto também falou isso, né, a parte de educação, não adianta termos um portfólio variado, se a gente não souber comunicar ele com qualidade, não souber contar a história por trás dele. A gente se preocupa muito com esse portfólio, né? A gente preocupa em vender essas experiências dentro, né, o próprio nome Specialized diz. Specialized não quer dizer que é sempre o produto mais caro, sim, que dentro daquela proposta, né, de produto, daquele propósito de produto, os nossos produtos dentro de cada categoria eles servem um propósito específico, né? Talvez ele realmente busque atender um propósito específico de cada uma das categorias, seja do gravel, seja da mountain bike, da estrada, enfim, das e-bikes como um todo. E dentro desse contexto, a sua segunda pergunta das bikes de entradas, elas são tão importantes como sempre foram. É um mercado muito mais rico em oferta para o ciclista, é um fato que, na minha visão, é excelente. Temos cada vez mais que crescer isso, quanto mais crescer esse mercado, quanto mais oportunidades, quanto mais opções os ciclistas, nossos parceiros tiverem, mais nós nos nivelamos por cima, isso é excelente. E a gente olha para frente para essa gama de produto com novas oportunidades, realmente continuar explorando esse universo, porque a gente acredita na projeção, então ter essa porta de entrada do ciclista dentro da nossa marca, ela é importante. Como eu falei de portfólio, a gente se preocupa com portfólio e acreditamos muito em projeção de portfólio. Então, eu acho que de um modo geral é isso. Boa. Jonatas, fica aí, eu vou te fazer uma segunda pergunta ainda, mas eu queria puxar o Leandro, da Decathlon. Leandro, tá aí? Leandro Sauer? Estou aqui sim, Daniel. Ô, meu caro, bem-vindo, obrigado aí pela participação. Escuta, essa pesquisa que a gente faz desde 2018, ela não capta
vendas em lojas de departamento, ou magazines, ou até supermercados, que a gente sabe que também entra um pouco no segmento de bike. A gente está focado em bike shops e bicicletarias. Mas talvez os números, esses que a gente está apresentando aqui, eles provoquem reflexões e tenham paralelos com a realidade de vocês na Decathlon. Eu queria que você, então, comentasse os dados que chamaram a sua atenção e que rebatem, de uma certa forma, desafios que a Decathlon enfrenta aqui no Brasil também. Legal, obrigado pelo convite aí, e estou muito feliz aí de estar presente aí no dia de hoje aqui com vocês. E eu acho que a primeira coisa que eu queria trazer é que acredito que muitos de vocês devem conhecer a Decathlon, né, e como uma varejista de grande porte, e eu como responsável do segmento de ciclismo no Brasil, a gente tem uma preocupação muito grande em construir uma oferta de produtos e de serviços, né, que vai atender a necessidade ou a expectativa de determinadas pessoas, né, que a gente desenha. E eu acho que, como todo mundo acabou falando aqui, a gente tem um papel fundamental, né, como varejista, de promover esse crescimento e a continuidade da prática das modalidades, das diversas modalidades de ciclismo existentes, né? E eu acho que o que me chama mais atenção, assim, me chamou a atenção, eu vou talvez voltar um pouquinho até nas análises iniciais ali, né, das participações, ou mesmo das dificuldades enfrentadas nos últimos anos. Eu acho que dentro das dificuldades, o que a gente sentiu muito, né, foi a grande inserção de produtos de varejistas ali, principalmente marketplace, que acabavam inserindo produtos de baixa qualidade, né, que não são produtos que, acredito que nenhuma de nós, das marcas e dos lojistas que estão aqui presentes, comercializariam, e isso acaba desfavorecendo também a prática da modalidade, das diversas modalidades, né, porque, como todo mundo sabe aqui, indo muito de encontro com o que o Jonatas falou, acho que todo mundo aqui quer ver a pessoa adquirindo um produto e dando continuidade na sua prática, né, e avançando nessa prática, evoluindo nessa prática. E o que a gente viu, né, principalmente durante a pandemia, foi os grandes varejistas, né, o marketplace, aproveitando, né, das oportunidades, né, comerciais que o ciclismo trouxe ali naquele momento de pandemia e inserindo produtos de baixa qualidade no mercado, que naturalmente acabam desestimulando também a prática, a partir do momento que você, como todo ciclista aqui, né, que está presente, quando pega um produto de baixa qualidade, né, e senta numa bicicleta de baixa qualidade, fala, cara, o freio não funciona, o banco é duro, a bicicleta não troca marcha. Se você não conhece muito bem a prática e você ali não teve um acompanhamento, não teve uma pessoa ali para dar para te ajudar nos primeiros passos, você acredita que aquilo é a bicicleta, que aquilo é o ciclismo, e naturalmente você desestimula aquela pessoa a praticar, né? Então, acho que isso é um ponto super importante que a gente viu muito acontecer, né? E aí, do outro lado, a gente vê o papel super legal de que, assim como vários lojistas comentaram, e é de que a gente começa a ver as pessoas procurando lá a oficina, porque querem, de repente, arrumar sua bicicleta, reparar sua bicicleta, e fazer esse papel de voltar, né, à prática. Por outro lado, a gente viu muitas pessoas que deixaram a bicicleta na garagem, né, que acho que é a grande maioria, por isso a gente vê essa retração forte dentro do segmento. E por que eu falo isso? Porque a gente tem dados mundiais, né, assim, estou numa varejista que está presente em mais de 50 países, então é legal porque eu consigo ter um pouquinho do share, das participações e crescimentos também de outros países. E assim, fazendo esse contraponto com a Europa, principalmente, pelo menos falando de Decathlon, a gente passou por mais dificuldade, né? Então, a Europa lá teve um cenário de dificuldade, né? Com certeza, como todo mundo, o mundo inteiro teve. Mas, do outro lado, acredito que no Brasil a gente teve ainda mais dificuldade. E aí eu trago algumas análises. Acho que a principal
a dificuldade que a gente tem de política pública na favorecer a prática do ciclismo, das diversas modalidades do ciclismo, principalmente o ciclismo urbano, né? Depois a dificuldade que a gente tem nos impostos com as bicicletas elétricas, porque isso naturalmente também dificulta a gente a reduzir preço e conseguir inserir o produto dentro do mercado e favorecer essa prática, que ela acaba sendo muito mais favorecedora para a maioria das pessoas. Muitas pessoas elas vão enxergar o ciclismo como uma prática esportiva, mas ela acaba sendo uma mobilidade, né, uma prática ali de um deslocamento urbano que não necessariamente é um esporte, e aí a bicicleta elétrica ela acaba trazendo esse crescimento. E aí esse é o maior relevo que a gente vê quando a gente vai comparar com a Europa. Não vou trazer aqui dificuldade de relevo que a gente possa ter em São Paulo, por exemplo, mas principalmente, né, a gente vê que o crescimento na participação das elétricas, acho que o Jonatas tem também um pouquinho desse dado, cara, a gente cresce muito mais nas elétricas na Europa, em outros países, principalmente por esse fator, né, de ter mais incentivo fiscal ou de política pública. Depois, fazendo já quer fazer alguma pergunta? Acho que o Gustavo também levantou a mão. Não, eu já abro para o Guto, pode finalizar o pensamento aí. Tá bom. E aí, depois, agora é mais trazer um paralelo, então, as dificuldades que a gente teve, acho que as participações, elas são parecidas, também trazendo um pouco do relevo da Decathlon, a gente também, né, participa muito mais forte com a mountain bike, que acaba sendo também a bicicleta que é utilizada muitas vezes para mobilidade urbana, como a gente sabe. Depois, a gente tem uma participação ali, no caso das bicicletas, até R$ 1.500, ali, depois de 1.500 a 3.000, também muito similar, é a nossa maior participação hoje. E os acessórios, que eu acho que é um grande ponto que o Luiz falou muito bem, eu acho que, como lojista, né, e acho que eu me coloco como um grande varejista, mas que quer ser um bike shop especializado no sentido de trazer essa experiência para o cliente, de trazer um bom atendimento, bons produtos também, de qualidade, que a gente oferecer uma experiência completa, né, que é o que o bike shop oferece, que, no caso lá, o marketplace não oferece, né, ele vendia bicicleta, porque ele queria fazer o faturamento dele lá, se fosse uma geladeira, se fosse uma máquina de lavar, tanto faz, ele queria fazer volume de faturamento. Enquanto nós não, né? A gente quer construir um mercado, a gente quer construir um segmento ou vários segmentos de pessoas que vão continuar e dar continuidade na sua prática. Então, do lado dos acessórios, a gente teve mais dificuldade durante a pandemia, porque naturalmente se vendeu muito mais bicicleta, e hoje a gente vem retomando essa participação de vendas também, e isso me deixa muito contente, porque a gente vê que as pessoas estão voltando a praticar, ou mesmo as pessoas que não deixaram de praticar, elas estão praticando com mais intensidade, né? Então o mercado ele começa a se retomar e as pessoas consumir mais esses produtos e acessórios que naturalmente também, acho que para todos nós, né, vão trazer um pouco mais de margem, vão trazer um pouco mais de estrutura econômica para todos nós, né? Então acho que isso é fundamental para a saúde dos nossos negócios, né? Então acho que de forma geral é isso que eu queria trazer. Boa, obrigado, Leandro. Fica aí que eu vou te fazer outra pergunta ainda. Guto, quer comentar rapidinho? Tá no mudo. Não está conseguindo? Espera lá. Eu acho que a Marina tem que liberar aí para você. Foi. Consegui. Cara, essa fala do Leandro a respeito de as pessoas pegavam a bicicleta, o freio não funcionava, o banco era muito duro. Cara, eu tenho essa cara de moleque, né, Guti? Mas eu tô nisso aqui há tanto tempo com você aí. Tipo, eu tenho já 22 anos de mercado de bicicleta no Brasil. E, cara, eu acho que nós estamos finalmente ultrapassando uma geração que teve muito isso, né? De pessoas que não compraram bicicleta, que tiveram uma bicicleta e tiveram exatamente essa experiência que o Leandro narrou, de pegar a bicicleta, aquele troço horrível, aquelas marchas sem index, aquela suspensão que pesava 5 quilos e não funcionava absolutamente nada. E eu sinto hoje, cara, a gente ultrapassando isso e tendo novos consumidores entrando sem esse preconceito inicial, o que facilita demais você mostrar para o cara o lado do ciclismo da bicicleta, que muitos aqui são apaixonados. Isso me lembrou de um ponto muito importante que eu falo muito, já falei isso muito com o Jonas, com o Gia da Specialized em reunião. Eu começo a voltar a observar
pessoas na faixa dos 15 até os 30 anos de idade, que é uma faixa etária que a gente não tinha mais como consumidor há uns 10 anos atrás, voltando a aparecer na minha loja, consumir produto como o primeiro e principal hobby deles, né? Isso é uma coisa que eu acho que o mercado de startups tem que olhar muito e usar isso de impulsionamento, porque, querendo ou não, as pessoas que eu atendia há 15, 20 anos atrás, hoje elas quase não pedalam mais. Algumas já não têm idade, outras já não têm disponibilidade de tempo, outras já, esse hobby, como hobby, né, venceu. Mas essa galera da bike como transporte, essa galera que hoje em dia é comum ver o jovem não quer comprar carro. Eu tenho alguns primos da minha idade, 18 anos de idade, que querem comprar carro. Eu acho que o mercado tem que se apoiar demais nisso. Isso daí é uma coisa que eu vejo crescer muito. Boa, Guto. Excelente provocação. Rica, eu queria retomar contigo, fazer uma pergunta aqui, que a gente também, pela pesquisa, viu que as lojas que têm um faturamento intermediário ali, de 500 a 1 milhão, os acessórios eles já representam a segunda maior fatia no faturamento, tá? Nessa faixa, né, intermediária. Isso nos impressionou muito, assim. Então, é um dado que a gente não tinha antes, que agora a gente tem, que é bem interessante. Como as lojas, então, tendo em vista isso, podem dar mais atenção para divulgar melhor os acessórios nessa lógica da jornada de consumo que você falou, até na distribuição disso no espaço físico da loja, sabe? Como é que vocês têm trabalhado isso e como você enxerga, até para a gente, já é uma fatia importante do faturamento, mas a gente poder crescer ainda mais essa fatia dos acessórios. Bom, Guti, eu falo muito todos os dias com lojas assim de diversos tipos, todo tamanho. Eu viajo norte, sul, leste, oeste. Eu passo metade do meu ano praticamente na estrada conhecendo donos de loja. E eu converso muito sobre varejo. Eu falo, vocês são varejistas, né? Às vezes o cara eu sou uma bike shop. Você é um varejo. E o varejo, existem práticas que já são acompanhadas e estudadas há muito tempo. Eu vim do varejo, trabalhei muitos anos no varejo, eu sei exatamente do que eu estou falando. Não existe uma bala de prata para isso, né? Eu falo que não tem uma solução única, mas eu falo que para o lojista que tem um dever de casa a ser feito, né? Assim, no olhar de varejista, né? Eu cito algumas coisas, eu vou falar algumas delas aqui como exemplo. Eu falo, primeiro, acho que comentar o número que você falou, né? Assim, os acessórios têm uma boa margem, né? Então isso ajuda, né? Então isso é muito bom. Mas eu acho que a primeira lição de casa do lojista, eu acho que é entender as categorias, fazer um gerenciamento de categoria, né? Olhar para cada categoria, dividir as categorias e enxergar a representatividade dela dentro do negócio dele, que isso é importante. Até mesmo comparar com a pesquisa. Eu acho que isso é importante. Peraí, deixa eu entender as minhas categorias aqui, se elas estão de acordo com a pesquisa, se eu posso melhorar, se algumas eu estou bem acima, pô, que legal, meu número está bem acima da pesquisa. Então, eu acho que entender do seu negócio é fundamental. E como que ele pode fazer isso no dia a dia? Eu acho que são pequenas coisinhas que a gente ajuda o lojista, né? Eu falo muito sobre layout de loja, né? Eu vim de grandes varejistas, trabalhei para Carrefour, trabalhei para grandes varejos, e eu falo que o layout ele tem que ser funcional para a construção de uma venda ativa, né? O que é a venda ativa? É aquela venda que a pessoa, ou por causa do layout, ou por um vendedor bem treinado, ela vai comprar um produto que ela não estava esperando comprar, né? E o que é um layout funcional? Eu vou dar alguns exemplos aqui, vou citar um exemplo do supermercado, né? Quando você está lá no supermercado, e é até legal essa característica do supermercado, porque o cliente do supermercado é muito parecido com o da bike shop, ele é recorrente, ele vai sempre, não sabe? Ele está lá toda semana. Então, quando você vai lá olhar o layout do supermercado, você encontra no corredor que tem macarrão. Tudo relacionado ao macarrão, né? O extrato de tomate, o azeite, o queijo ralado. E às vezes eu visito as bike shops, eu olho os layouts e eles estão, por exemplo, sapatilha. A sapatilha está de um lado, a meia está do outro, o taquinho está do outro lado, que são produtos que, se estão perto e com uma equipe bem treinada, você consegue construir a venda ativa disso, né? Então você consegue vender ainda mais. Quem nunca passou por uma situação de, sei lá, ir numa loja de calçados, comprar um tênis, um sapato, e o vendedor te ofereceu uma meia? Isso não é um acaso, isso é uma técnica.
né? É a construção da venda ativa, eu acho que isso é importante. A segunda, né, assim, passando bem rápido por todas elas, eu acho que é a questão do mix de produto, né? Acho que ter um mix vencedor e entender sobre aquele mix de produto vai te ajudar a vender mais, né? Eu vi um comentário do Guto aqui que ele fala da quantidade de SKUs, né? Que a loja tem muito SKUs e quanto mais você melhora o teu mix, mais você aumenta SKUs. Eu sempre dou uma dica para os lojistas, usem os seus fornecedores, usem a indústria, usem os distribuidores. Nós temos dados, lá dentro da Santec é o nome da indústria que fabrica os óculos HB. A gente gerencia aproximadamente 500, 600 SKUs. Então é muito mais fácil para mim falar sobre curva de venda, passar essa informação para o lojista, do que o lojista dentro do universo dele, que tem uma mão de obra limitada, normalmente ele é o dono, ele é o gerente, ele faz compra, ele interpreta os números, ele tem que fazer reunião com o contador, ele cuida da equipe, ele não consegue entender e olhar para esses números. Então, use a indústria. Então, o mix, ele é importantíssimo, né? Assim, quando a gente fala de acessório, a sua grande maioria das vezes é uma compra de impulso, né? Quando a gente fala de bicicleta, eu sou ciclista, a bicicleta é um funil de vendas mais lento. O Guto, os outros lojistas estão aqui, podem falar. O cara pesquisa, ele olha, ele tem a dele usada, né, que alguém comentou, que ele precisa vender, ele é um funil de venda mais lento. O acessório, ele é uma compra por impulso, normalmente. Por quê? Porque ele é relativamente barato quando comparado com a bicicleta, que é o item mais caro da loja. Então, ter um bom mix, você gera dúvida no consumidor, mas aquela dúvida boa. Qual eu levo? Pô, eu estou na dúvida entre esses dois óculos, qual eu levo? Quando o teu mix está muito pobre, quando você não dá experimentação, né, que é a experimentação, pode ser de um capacete, pode ser de uma sapatilha, pode ser da roupa, pode ser do óculos, você proporciona mais experimentação e você gera dúvida positiva no cliente, né? E normalmente ele acaba levando porque é um item mais barato, tá? Então eu acho que a construção do mix ela é fundamental, inclusive para fora também, que você me perguntou como fazer isso no espaço físico da loja, e fora. Por que fora é importante também? Porque você constrói reputação. A loja começa a construir uma reputação, aquela loja tem toda a coleção de óculos completa da HB, aquela loja tem todas as sapatilhas mais tops da Specialized, da mais de entrada a mais top. Então, essa reputação, esse boca a boca, ele também é importante, ele ajuda fora. Outra coisa que eu vejo como parte importante é a comunicação interna. Eu falo isso para os lojistas, vocês são varejistas, visitem varejos, lojas de departamento, visitem a própria Decathlon que está aqui, mas outras lojas, Casas Bahia, supermercado, veja como a comunicação tem importância, a sazonalidade de produtos, entender a comunicação, então comunicação que vão iniciar alguns gatilhos, então, por exemplo, o gatilho da escassez, por exemplo, que se você não comprar agora vai acabar, o gatilho até do preço, né, daquela promoção naquele momento específico, da exclusividade, né, quando a gente fala das bicicletas, por exemplo, a S-Works, é um gatilho de compra também, né, então usem a comunicação, trabalhem a comunicação interna da loja, que eu acho que isso é super importante, né, e assim, de novo, não precisa inventar a roda, ela está inventada. E por último, que também acho que foi um comentário do Guto, falando sobre treinamento, acho que o Jonatas também comentou, né? Eu acho que esse é um grande desafio, treinar a equipe é fundamental, né? Hoje, uma equipe bem treinada vende mais, mas é um grande desafio, primeiro, o treinamento da equipe, porque não é só sobre o seu produto, né? Você também tem que entender do produto da concorrência, vamos falar, sei lá, de qualquer marca. Então, uma loja que é Specialized, por exemplo, quando a pessoa entra lá para comprar um produto da Specialized, ele sabe tudo sobre aquele produto. Hoje o consumidor está empoderado, ele chega na internet, ele consegue saber o ângulo da caixa de direção, o alonamento do cassete, mas ele sabe também da equivalente da outra marca. Então, esse é o desafio do vendedor hoje, é não só entender do seu produto, como uma técnica de venda, é a apresentação, contornar a objeção e fazer o fechamento. Você vai ter que contornar objeções naquele momento ali. Poxa, mas aquela bicicleta tem um ângulo de caixa de direção melhor. Ah, melhor para quê? Depende de onde você vai andar. De repente, um ângulo de caixa de direção mais aberto é para um cara que vai, de repente, andar numa situação de gravidade.
Talvez se você não ande nisso, você não precisa tudo isso. Então, é contornar essas objeções e, obviamente, levar. Então, um vendedor bem treinado, uma equipe bem treinada, vende mais. Eu faço treinamentos de varejo com equipes, assim, quase que diariamente, falando do meu produto, como vender mais óculos, mas eu cito esses exemplos todos exatamente para os vendedores entenderem a importância deles estarem atualizados, deles entrarem nas plataformas que todas as marcas oferecem para buscar treinamento, para buscar informação, porque isso faz a diferença no final. Eu acho que são essas dicas, basicamente são essas dicas aí. Ô, Rica, obrigado. Muita generosidade, compartilhar tanto conhecimento, tanta informação acumulada, assim, puxa. Obrigado mesmo. E queria aproveitar, pedir para a Marina liberar o microfone do Rodrigo Del Claro, que eu queria fazer uma pergunta para ele, aproveitar que ele está aqui, mas eu vou perguntar antes para o Jonatas, enquanto vai liberando o Rodrigo. Jonatas, a gente acabou falando pouco aqui de bike elétrica. Aliás, o Leandro citou, mas a gente falou muito lateralmente. Eu queria te perguntar, assim, sobre bike, fazer duas perguntas em uma, vai. Então, a gente está vendo aqui que países europeus, aqui, a Alemanha acabou de passar 50%, já está em 53% o market share de elétricas, né? A cada 2 bikes vendidas, uma elétrica, aliás, mais de uma. Qualquer feira que a gente vai aqui, Eurobike, Taipei Cycle Show que teve agora, Shanghai, todas elas, assim, só se vê bike elétrica. Então, assim, o que os dados fora do Brasil estão nos mostrando é que a bike elétrica tem ajudado o mercado a recuperar, ou a pelo menos não ter um tombo tão grande como a gente viu nos últimos anos, e ao mesmo tempo parece a grande aposta de crescimento do mercado, as bikes elétricas, aí de ampliação de consumidor, de usuários, de ciclistas e por aí vai. Então, eu queria te perguntar se você acredita nisso também, nessa tendência que está vindo, que a gente está observando já há muitos anos, mas cada vez mais fora do Brasil, porque nosso market share ainda, a gente vai soltar ainda os dados da pesquisa de bike elétrica específica, mas a gente está no market share ali em torno de 2% ainda, né, muito baixo. E qual é o papel, eu acho que no curto e no médio prazo, que você enxerga das bikes elétricas, justamente para as bike shops, para o faturamento, para o crescimento delas e tal. Legal, Gucci. Acho que outra marca é tão maluca de fazer uma bike elétrica de criança igual a gente fez. Lançamos acho que é uma prova do quanto a gente acredita na eletrificação da bike como um todo, né, do universo da bike como um todo. Acho que Taipei, o recado eu estive acompanhando de longe Taipei, acho que foi claríssimo, como você falou, o foco gigantesco em bikes elétricas. Teve até um efeito colateral interessante que eu estava lendo, notei bastante, que é também um crescimento de toda a economia ao redor da bike elétrica, né? Acho que Taipei foi um recorde de novos motores apresentados lá, de bikes, então também movimenta não só a nossa indústria, mas as indústrias todas adjacentes, que é super relevante para a economia. Existe aqui no Brasil, acho que é quase que eu volto um pouco a pergunta para o Guti, porque, claro, a gente acredita muito, é um fator, não é um fator de futuro, é uma realidade já. Para Specialized, é uma categoria que eu diria que hoje um dos nossos grandes motores da marca como um todo a nível global. Não é muito diferente no Brasil também. Aqui é extremamente relevante, extremamente importante para os nossos parceiros, para nós também. Sem dúvida, um vetor grande de crescimento e de presença e futuro para a marca. Acho que o que eu quero dizer, né, de voltar à pergunta, é no aspecto de uma das coisas que se fala muito de crescimento, que eu acho que é onde está hoje a maior oportunidade de crescimento, que é o que o próprio Taipei e essas feiras todas têm investido e falado muito, é sobre o e-mobility, a mobilidade elétrica. Hoje falamos muito das e-mountain bikes, até na pesquisa fala isso, a e-mountain bike, a e-road. Entretanto, na categoria de mobilidade, que é onde realmente está a grande oportunidade em termos de volume, de quantidade desse mercado,
Existe hoje ainda uma dificuldade, não diria que para todos, né, mas existe a dificuldade de toda a questão tributária, o impacto tributário que existe hoje para essa categoria como um todo, que acaba limitando a nossa capacidade de ofertar uma solução, um produto mais competitivo, com a qualidade competitiva, que realmente atenda a expectativa do nosso ciclista. Existe, para mim, um grande desafio quando a gente aterriza e fala sobre o Brasil, esse. É impossível não falar do nosso impacto tributário quando pensamos em bikes elétricas e o que isso pode destravar. Haja visto, enfim, eu moro aqui em São Paulo e o nosso escritório é numa das ruas extremamente movimentadas e é inviável, né? O mundo como um todo, os grandes centros, eles em poucos anos o colapso de mobilidade vai acontecer se nada ocorrer. A Europa, em algumas cidades ou grandes centros europeus, tem evoluído muito nesse aspecto. O Brasil, enfim, ainda está bem atrás, mas é sem dúvida algo que, quando olhando mais para frente, é uma oportunidade que vislumbramos, né, como, não falando só como Specialized, mas como a e-mobilidade para o Brasil. No que diz respeito a bike de trilha, de estrada, acho que a e-bike é realmente um sucesso absoluto. Eu virei ciclista de e-bike também, sou super fã da nossa bike de montanha elétrica. Todos os bike parks, a capacidade de pedalar há pouco tempo tive a experiência de pedalar com meu pai, meu pai praticamente no treino, eu pude pedalar com ele, pude levar ele para um pedal. Tem um fator quase que de remédio, né, também a bike elétrica, de juntar a comunidade, de realmente aquela pessoa que talvez não estava mais apta a pedalar com algum grupo de amigos, ele voltar a ingressar esse grupo. Esse não é um fator menor, é muito importante e é um fator muito bacana em comunidade. Nosso negócio é um negócio de comunidade, é um negócio de relacionamento, e ter essa capacidade de cada vez mais alavancar as comunidades, e a e-bike tem um papel fundamental nisso. Uma das coisas ainda que eu acho que é extremamente relevante, e que também se falou muito, tem se falado muito recentemente nessas grandes feiras, é a sustentabilidade, né? Sustentabilidade, porque a e-bike, todo o universo da bike tem ainda temos muito que evoluir no aspecto de sustentabilidade. A e-bike tem um impacto um pouco maior por se tratar de motor e bateria. Então, também é um desafio que existe nesse mercado como um todo. Não adianta falar de achar uma solução de mobilidade urbana se você também está gerando algum outro impacto numa outra ponta da cadeia. Então, também há essa preocupação, nós como marcas, é um foco grande em garantir essa economia circular, de modo geral, sobretudo desses itens que têm um impacto grande, um impacto relevante, eu diria, dentro do meio ambiente, sobretudo bateria. Então, a reciclagem dessas baterias, o reparo eventual de partes da bike que possam aumentar a vida dela para evitar descartes de resíduos e tudo mais, é uma parte importante. Dentro dos bike shops, o que temos visto e o que eu acredito bastante, é quase que óbvio isso, mas é um fator que aumenta a receita, né? As bikes elétricas, elas são bikes que têm um ticket médio maior, isso aumenta a receita dos nossos bike shops, aumenta melhora o caixa como um todo das lojas, movimenta mais a oficina, porque, via de regra, é uma manutenção mais especializada. Então, também volta no ponto, né, o Rica falou, o Leandro falou, o Guto falou, da questão de educação. É extremamente importante o desenvolvimento das nossas oficinas, centros técnicos especializados. Então, quase que criou-se uma nova categoria de manutenção dentro, quase não, né? Criou-se uma nova categoria de manutenção dentro das nossas lojas, para poder fazer a manutenção bem especializada desse novo universo de bikes elétricas. Isso também tem, falando na ótica da loja, né? Não do ciclista nesse momento, mas para a loja tem um papel fundamental de fidelizar, de garantir ali o ciclista voltando na loja para fazer a manutenção do motor, enfim, fazer as atualizações de software e tudo mais. E então essa eletrificação, para nós como um todo, ela é uma realidade, é super importante para o nosso negócio, para o negócio do parceiro principalmente,
E existem esses dois desafios, o desafio de tributação no Brasil, que é o que limita um pouco hoje o nosso crescimento, sobretudo em mobilidade, e, por fim, a sustentabilidade, que não é algo que não podemos falar também. Excelente. Jonatas, obrigado. Deixa eu aproveitar o Rodrigo, não estava no nosso roteiro, Rodrigo, mas eu queria te perguntar, a gente já combinou na pesquisa do ano que vem de fazer um mergulho na parte de serviços financeiros que começam a despontar como possibilidade interessante na composição de faturamento das lojas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Recentemente a gente gravou um podcast juntos, em que você dizia já, dentre as praticamente 1.000 lojas que vocês têm algum tipo de relação na parte de seguros e tudo mais, na compra casada da bicicleta com seguro para o consumidor final, tem loja que já está tirando 15 a 20 mil limpos por mês, o que é muito importante ali no final do mês para você compor o seu faturamento. Queria que você comentasse, então, da relevância e do crescimento recente, mas que já vem ganhando bastante importância, dos serviços financeiros, seguros, por faturamento das lojas, como isso tem crescido, na visão da Santu, que é uma empresa importante nessa operação. Você está com o microfone no mudo aí, você consegue liberar, não? Aí. Rapidinho, Boa. Rodrigão. Não, rapidão. Obrigado, Guti. Oi, pessoal, bom dia. É isso. Os serviços financeiros, Guti, eles são tendência no mercado varejista há muitos anos, em outros segmentos. Então, se você pegar o automóvel, se você pegar o mercado varejista como um todo, os serviços financeiros eles já são mais do que relevantes na composição da receita, eles são fundamentais. O mercantil, cada vez menos você tem margem, e o serviço financeiro cada vez mais. Então, vou para o extremo absoluto. Casas Bahia chega a ter mais de 1 bilhão em serviços financeiros de receita, literalmente mais de 1 bilhão. Então, isso é tendência em outros varejos. No mercado de bicicleta, a gente começou a fomentar isso há alguns anos, 5 mais especificamente, e é o que você falou, cada dia mais ele se torna hiper relevante na composição da receita dos lojistas. Então, eu tenho hoje mais de 1.000 lojistas que distribuem esses serviços para a gente, e muitos deles, eu diria mais de 500, todos os meses têm uma receita acima de R$1.000, R$2.000. E alguns casos, obviamente que não são todos, depende, acho que o Rica estava falando de portfólio, e depende da composição do que ele tem, chegou a tirar 20, até R$25 mil por mês de seguros. O próprio Sauer, né, da Decathlon, a gente tem lá o projeto com eles, é uma receita legal para a Decathlon, a gente vem fomentando isso há muito tempo, e é um produto que é mais do que só uma receita, mais do que só é ótimo, né? É uma receita relevante, mas ela tem uma composição para toda a cadeia. Então, para o fabricante é muito importante, então ele consegue vender mais bicicletas quando ele associa a um seguro, né, a reposição da bicicleta pela própria bicicleta da marca dele, então isso é bastante importante para a marca. Então, hoje a gente tem a Decathlon, tem a Caloi, tem a Trek, a Groove, a Sense, ou seja, as grandes marcas já têm isso, e esse conceito de afinidades, né, de sair com seguro com a sua marca por causa da afinidade do cliente com a marca. Então, para a marca é importante. Para o lojista, é uma fonte de receita, e mais do que receita, é prestar um serviço para o cliente, porque quando ele faz essa venda, além da comissão que ele ganha, o cliente volta para a loja dele para fazer o serviço, volta para a loja dele no momento de sinistro, volta para a loja dele para fazer a renovação. Então, a movimentação em lojas, das lojas que vendem bastante seguro é muito grande, e é importante para o cliente, né? Cada vez mais esse mercado cresce e as pessoas sentem a importância de ter o seguro. Então, é um ciclo super positivo. O cliente se sente mais protegido. Aí, acho que, não sei se foi o Guto que falou da segurança de pedalar na rua, né? As pessoas se sentem mais seguras pelo fato de ter o seguro. A própria Gisele Gasparotto é nossa parceiraça nisso. Foi assaltada e depois ela fala, putz, como eu tenho seguro, eu fico muito mais tranquila se alguém vier me assaltar ou num acidente. Então, é um ciclo super positivo que tem se construído, é uma cultura ainda jovem no Brasil, em especial no mercado de bicicleta, mas que tem crescido. A gente começou
eu até falei, né, com o Gucci, a gente tinha 2 seguradoras fazendo esse projeto de seguro de bike, hoje a gente tem mais de 10, né? A gente e a Porto, nós somos os líderes do mercado, são as maiores seguradoras, mas tem surgido cada dia mais e os gigantes estão entrando, Santander, Bradesco, Itaú, todos eles vêm com novos produtos disso. Então, uma tendência que vai ficar e de novo, é bom para toda a cadeia, mas em especial para o lojista. Ele é o cara que deveria ser mais beneficiado e ainda não é. Temos bastante loja para crescer. Legal. Rodrigão, obrigado pela participação. Valeu, então, imagina, estamos juntos. Eu vou passar para considerações finais, fazer uma perguntinha final para cada um dos nossos convidados. Márcio, você levantou a mão aí, você quer fazer um comentário rápido? Então, vou pedir para a Marina liberar o microfone, eu não sei se está conseguindo liberar aí. Bom dia a todos, pessoal, obrigado. Muito interessante a reunião. Como controlador de uma instituição financeira, meu negócio é financeiro, né? Os últimos 15 anos aí envolvido com crédito, e o Rodrigo falou bastante sobre essa questão de serviços financeiros. Seria muito interessante se a gente conseguisse aqui no Brasil, principalmente nas bikes elétricas, algum tipo de registro ou algum tipo de bloqueio que desse segurança às instituições financeiras para que elas pudessem efetivamente financiar bicicletas com um custo mais competitivo. Hoje, para uma instituição financeira é bem complicado, diferente de um carro ou uma moto, que você tem o Renavan e que você não pode transferir aquele bem, porque aquele bem está gravamado. A bicicleta fica muito difícil da gente fazer o gravame, então fica aí uma pontinha aí para os grandes aqui, Specialized que está aqui na sala, o próprio pessoal da Decathlon, enfim, se a gente conseguisse ter algum tipo de bloqueio para a bicicleta que está financiada, ia facilitar bastante, a gente ia conseguir financiar muito melhor as bicicletas, tá? É isso que acho importante. Obrigado, falar. Márcio. Quem quiser falar sobre crédito, me procura, por favor. Obrigado. Obrigado, Márcio. Excelente provocação. Gente, vou fazer aqui, então, algumas perguntinhas. Quero puxar o Sauer. E, Sauer, eu queria que você comentasse, aí é quase uma dúvida pessoal que eu tenho, que é qual é a participação da bicicleta, bike inteira, acessórios de bike e tal, dentro do universo da Decathlon Brasil, que vai para o campismo, vai para a corrida, vai para outros setores. Eu queria entender o que representa a bike, se vocês têm essa separação. E uma pergunta final que é um pouco, que é recente, eu acho, na operação de vocês, que é a loja virtual, o e-commerce Decathlon e tal. Se você já tem números, qual é a participação, se isso tem importância, relevância para vocês, que a gente falou pouco aqui também do e-commerce, eu queria que você comentasse isso e deixar aberto para você fazer uma mensagem de otimismo aí para esse ano de 2024 para o nosso setor. Legal, obrigado, Daniel. Então, falando da participação, a gente, vou trazer até já vou falar, então, a participação que a gente tem no Brasil, depois eu falo um pouquinho da Europa e mundial. A gente, no Brasil, a gente tem uma participação que vai gerar em torno de 8,5% hoje, e a gente, durante a pandemia, chegou a 20%, né? Então, tivemos ali um momento, né, do pico do ciclismo, também das lojas físicas fechadas, né, tudo que a gente acabou passando aí, que dói até de lembrar, no sentido... dói do lado da sociedade, do lado do bolso foi bom, né? Assim, para todo mundo foi um momento importante, né? Mas que agora a gente retoma, né? Já uma participação normal, que era a participação que a gente tinha ali em 2019. Então a gente voltou ao patamar inicial, né? Antes pandêmico. Do lado Europa e demais países, a gente tem uma participação muito similar, tá? Ela vai gerar em torno de 9%, então isso não muda muito. Do lado dos acessórios, né, vestuário, equipamentos que não são a bicicleta, a gente
antes da pandemia tinha quase que um equilíbrio 50-50, e agora a gente começa a retomar, porque, como eu falei, durante a pandemia a gente teve um momento ali que foi um pouco mais, mais difícil, né, para nós, então agora a gente tem um cenário bem mais equalizado, né, e que acaba, né, a gente falou aqui de margem, então acaba trazendo uma saúde, né, para o negócio muito maior, porque a gente tinha também um cenário bem difícil durante a pandemia, principalmente do lado da margem. A gente sabe que as bicicletas normalmente têm uma margem inferior, em especial as bicicletas de entrada, que acaba sendo a nossa maior participação, né? E aí, do lado do e-commerce, a gente... Ô, Sauer, um segundo. 8 a 8,5, então, é venda de bike inteira. Você não incluiu aqui... Não, tudo. Aí eu estou falando tudo. Tudo. Aí é o Tá segmento de ciclismo, né? Então, o segmento de ciclismo todo, ele vai estar dentro dessa participação. Porque depois a gente tem vários outros universos, né? Que acabam participando mais. Eu acho que um ponto importante aqui de se dizer que nós aqui do setor do ciclismo, a gente está falando de um esporte técnico, né, onde a gente não fala fala muito a palavra, né, na Decathlon, extensão de uso. A gente não tem uma extensão de uso, por exemplo, vou comprar um capacete para andar na rua. Já uma roupa de fitness ou uma bota de trekking, você compra para você andar na rua, você compra uma mochila de trekking para andar na rua. Então, a gente acaba pegando um mercado de extensão de uso nesses outros segmentos, que é o fitness, corrida, né, e que acabam, no caso do ciclismo, a gente está muito dentro de um mercado especializado, onde acaba que, naturalmente, a gente não consegue pegar essa fatia da pessoa que por um impulso ali vai acabar adquirindo um produto. São raros os produtos que a gente vai ter nesse sentido, né? E aí, falando do lado do online, a gente também, né, durante a pandemia, a gente teve um boom na participação do ciclismo, em especial, né, dentro do segmento online da Decathlon, onde a gente chegou a participar, ou online, né, do volume de faturamento da Decathlon, chegou a fazer mais de 60%. Depois, claro, chegou, quando estava fechado, a gente era 100%, porque não tinha loja aberta, depois a gente foi abrindo e foi retomando. Hoje, a gente tem um cenário que ele está por volta ali de 15%, e ele acaba sendo um cenário que está dentro da expectativa da empresa, no sentido de que a gente acaba valorizando mais a loja física mesmo. Então, é uma empresa que ela reforça a coisa da experiência do cliente, né, de ir na loja, de ter contato com, vamos lá, um vendedor e ter contato com o produto. Então, naturalmente, isso acaba fazendo com que a gente retome, né, esse posicionamento. Claro que o online ele é importante, e é claro que a gente também gostaria e quer aumentar a participação no online, mas muito também como um complemento à venda, e acho que aí isso ligado a um pouco com, acho que o que o Luiz fala, assim, no sentido de que, e aí um pouco que o Guto falou, a questão, cara, tem muito SKU. Então, qual que é a problemática hoje do lojista, né? A problemática de uma grande empresa. Imagina quantos SKUs tem na Decathlon, imagina o quanto de estoque a gente não tem parado lá, dinheiro parado, né, em estoque. Então, muitas vezes, é trabalhar melhor isso no online, né, sendo que você tem um estoque centralizado, claro que no nosso caso, né, por uma loja que tem, né, uma varejista que tem várias lojas, isso é mais fácil. E aí a gente centraliza o nosso estoque lá, não coloca a disponibilidade online, e aí a venda acontece online, né? A venda acontece online e o cliente retira na loja, por exemplo. Então, esse é um segmento que vem crescendo, favorece do lado principalmente do lado de você não ter muito estoque parado dentro da tua loja, e muitas vezes a gente sabe que mesmo o lojista, né, acaba fazendo isso no sentido de que ele trabalha numa parceria com o fornecedor, com o importador, então ele disponibiliza ali, às vezes, no site dele, mas não tem o produto fisicamente disponível, ele vendeu, ele compra, né, do fornecedor e depois repassa para o cliente. Então, é uma forma de tentar viabilizar, pensando até nesse momento de dificuldade que a gente está passando ainda, né, de inconsistência, né, o otimismo ele existe mais, até para já finalizar um pouco na mensagem, ele existe da nossa parte, acho que todo mundo aqui está otimista quanto ao mercado, quanto as ações que a gente vem fomentando para fazer com que as modalidades de ciclismo elas cresçam e a gente consiga
sair de um cenário de dificuldade, que eu acho que aí todo mundo está ainda passando, né, e voltar a estar num cenário mais confortável, um cenário onde a gente começa a até projetar mais coisas novas, até falar mais de assuntos mais gostosos, né, do que não da baixa margem, ou de sobreestoque, ou de dificuldade na venda de produto, ou dificuldade do cliente entrar na loja, né? Eu acho que a gente vê o mercado melhorando, e eu acredito bastante que, assim como o Guto falou, acredito bastante que, principalmente, né, quando o verão chega, ali, o momento do segundo semestre, o pessoal começa a praticar mais a modalidade, começa a ter mais vontade de colocar a bicicleta na rua e praticar o ciclismo e, naturalmente, consumir mais de todos nós. Sauer, obrigado pela sua participação, pelo trabalho da Decathlon, pelo seu trabalho na Decathlon também. Obrigado mesmo. Queria, então, chamar o Rica para as suas considerações finais aqui, 5 minutinhos no máximo, um pouco da mensagem, como é que você está enxergando esse ano de 2024, uma mensagem de otimismo para o nosso setor, especialmente para os lojistas. Bom, eu sou um eterno otimista. Eu sou o cara que, assim, até pela minha função dentro da Suntec, sou gerente nacional de vendas, então eu preciso estar com esse otimismo sempre, mas claro, sempre com o pé no chão, não dá para ser um sonhador. Como eu falei lá atrás, eu sou um aficionado por números, eu acompanho o número o tempo todo, a indústria usa isso, e a gente acompanha de todos os setores que a gente atua, né? Bike shop é um deles, mas a gente atua no mercado ótico, muito forte e tal. E os números vêm melhorando. Os números vêm melhorando gradativamente. Claro que o número só, às vezes, ele não traduz o sentimento. Então, o que eu faço no dia a dia é conversar com os lojistas. Eu pergunto para eles no dia a dia. E aí, me conta. E na sua grande maioria, diferente de um tempinho atrás ali, bem pós-pandemia ali, onde a pauta era muito negativa, eu vejo a pauta positiva. Então eu vejo o lojista já se mexendo, regularizando os estoques. Claro que ainda tem problema, né? Tem problema de mão de obra, tem outros problemas, mas, de uma maneira geral, eu vejo ele otimista. E eu sempre falo com eles uma coisa, eu sou filho de varejista, tá? Meu pai tem uma loja de tintas. E eu falo para eles assim, olha, o cliente, quando ele vem aqui todo dia, ele vem por um motivo. Descobre qual é esse motivo. Ele não precisa sair de casa hoje para comprar nada. Descobre por que ele escolheu a sua loja, porque ele poderia ter ido em outra, né? Ele saiu de casa, então descobre esse motivo, né? E eu falo, apesar de sermos um varejo, a gente trabalha com uma paixão. Eu falei que meu pai é varejista, segmento de tintas, ele falou para mim assim, filho, eu nunca marquei de pintar uma parede com o consumidor lá da loja. Vocês, os lojistas, marcam de pedalar, né? Tem a comunidade. Então, eu acho que isso é importante, a gente não pode esquecer nunca disso. Claro que isso é um negócio, né? Mas então acho que o recado é esse, assim, responda essa pergunta, por que o consumidor saiu de casa para ir na tua loja? Pensa nisso. Que legal. Rica, obrigado de novo pela sua participação aqui, pelo trabalho da HB e tudo mais, e também por participar do nosso conselho na Aliança Bike. Sua visão é sempre muito rica em todas as nossas discussões. Eu que agradeço. Jonatas, querido, também recado final, um pouco dessa visão otimista. Engraçado que a nossa pesquisa, todo ano, faz essa pergunta um pouco da expectativa do lojista, e dessa vez a gente incluiu a expectativa para a loja, para o setor, para o mercado e para a economia do Brasil. E é interessante ver que tem uma certa dicotomia, um distanciamento entre a visão econômica do Brasil, que o lojista está super pessimista ainda, mas com uma visão otimista para a sua própria loja. Então, que é engraçado, é algo para a gente aqui discutir, mas eu queria um pouco que você comentasse a visão da Specialized, a sua visão pessoal também para 2024, e se podemos ser otimistas, se os números estão nos mostrando que a gente pode ser otimista para esse ano, se não para esse ano, para 2025. Legal. Bom, falando do Brasil,
não é tão ruim, né? A gente tem a projeção ainda de crescimento do PIB, desacelerado, mas de crescimento, né? Então, é otimista, não é tão otimista, mas é otimista. Mas, assim, falando de brincadeiras à parte, falando do nosso mercado, também, assim como o Rica aí, sou muito otimista, estou muito otimista. Temos visto sinais extremamente importantes aí de recuperação. Não estou falando só de Specialized, mas de mercado como um todo. Eu vou muito nas lojas também, pergunto muito. Estou nos pelotões, eu pedalo com um monte de gente, não só de uma categoria, mas tento estar em todo canto perguntando, tentando entender. E como a Specialized, né, nós vemos esse ano como um ano ainda de transição, e eu costumo interpretar, eu brinco aqui com o time, e acho não, né, isso vale para o nosso setor. Esse ano, a minha leitura é de que eu sou apaixonado por bike, é a minha vida, eu gosto muito de Fórmula 1. E eu brinco aqui com o meu time de que esse ano, para mim, estamos fazendo um classificatório na chuva. O que eu quero dizer que estamos fazendo um classificatório na chuva é que, na chuva, obviamente, é muito mais difícil de pilotar o carro, a visibilidade é ruim, o tempo que você vai fazer na pista, você não vai ser o recorde histórico de tempo naquela pista. Mas o tempo que você fizer naquela pista, se ele for bom, vai te colocar na pole, né, no dia seguinte, no ano que vem. Então, é um pouco como eu vejo o nosso negócio nesse ano, né? Eu acho que o nosso mercado, como um todo da bike, esse ano ele está fazendo um classificatório na chuva, pilotando um Fórmula 1. Nosso business é fantástico, todo mundo ama bike, todo mundo tem uma memória afetiva com bike, temos um produto que vai continuar, sim ou sim, para o resto da história da humanidade, mas esse ano é um classificatório na chuva. A gente tem que entender que nós vamos provavelmente bater recordes, que não vamos ter os melhores números, mas que a gente tem que agir com foco, unido, para conseguir aí, como mercado da bike, estar na pole position ano que vem. Então eu falo muito isso para o time, faço essa brincadeira, que é realmente como eu interpreto quando falo, é um ano de transição. Mas o que é um ano de transição? Para mim, a interpretação disso é essa. Então, é super otimista. Obviamente, temos desafios, minha cabeça de engenheiro não deixa eu pensar diferente, mas é um ano extremamente importante para a construção do nosso negócio, para a continuidade do nosso mercado da bike como um todo. Jonatas, obrigado. Excelente visão, excelente metáfora colocada, faz muito sentido. Gente, passamos um pouco do nosso tempo limite, que era de 11h15. Eu queria convidar todo mundo que está aqui nessa reunião e que está nos assistindo no YouTube para conhecerem o trabalho da Aliança, entrar no nosso site, e quem não é associado, se associar. Esse trabalho e todos os outros, todas as conquistas que a gente tem conseguido de redução tributária, as pesquisas e os estudos sobre o mercado, tudo isso que a Aliança lidera é 100% dependente da participação dos associados. Então, se você pensa no nosso mercado de forma coletiva, considere se associar se você ainda não é associado. Gutão, recado final, para cima, está contigo. Galera, eu queria agradecer demais, então, quem esteve aqui. Essa pesquisa estará disponível hoje à tarde nos canais da Aliança. A gente vai mandar por e-mail para todos vocês, mas também no nosso site, vai estar em destaque na home, muito fácil de baixar. E vai estar em formato de apresentação, então muito fácil de vocês verem os dados. Então, aproveitem. Informação, dado, ajuda a qualificar o nosso trabalho. A gente tem que olhar para o nosso negócio individualmente, mas também tem que olhar para o cenário do mercado como um todo para entender tendências, entender como a concorrência, como os números médios também estão trabalhando para a gente se acertar. Certo? Gutão, contigo. Cara, eu sou um reclamão nato escondido dentro de um otimista para sempre, né? Eu não consigo esconder isso. Mas, primeiro, agradecer o trabalho que vocês fazem na Aliança, cara, que é o que já... Puxa, a gente discute uma vez por mês, né, Guti? Então, esse trabalho aí que vocês fazem, para mim, é fundamental. Eu sinto que é exatamente o que você falou, cara. Falta o lojista, o empresário brasileiro, no geral, entender o quanto isso é importante para ditar coisa que, às vezes, a gente está ali sem olhar no dia a dia. Eu vejo aqui, cara, a participação do Márcio Berger, para mim, é fantástica. Acho que é do Rodrigo, que também é essa questão de serviços financeiros, que, cara, isso aí nós estamos boiando, cara. Se abrir qualquer site da Specialized americana, tá lá, serviços financeiros lá dentro, imputado dentro do sistema deles, lá com o Flama.
é uma coisa que a gente tem que abrir o olho aqui para ontem. Eu fico com uma provocação aí, eu queria fazer na verdade, um pedido mais, assim, de se todo mundo enxergou no esporte, vou falar bem do esporte, né, o quanto o efeito Avancini trouxe um crescimento de vendas ou de procura em todos nós aqui, todos os empresários, não só quem vende os produtos que o Avancini usa, como estava na Canondeia e depois foi para a Caloi, mas falar que esse efeito não morreu, né? E a gente tem agora, em questão de dias, uma etapa da Copa do Mundo aqui em Mariporã, e em seguida uma etapa da Copa do Mundo em Araxá. Em termos de esporte, cara, esses são os dois esportes de ciclismo. Depois da Olimpíada, na verdade, até antes da Olimpíada, para o Brasil, isso vai ser a coisa mais importante que vai acontecer aqui no ano. Então, dá uma bisoiada vocês todos aí no marketing, vocês falam, olha, acha lá o linkzinho de onde vende ingresso, mesmo que você não está apoiando, fala lá, ó, aqui vende ingresso da Copa do Mundo que vai acontecer. Porque, assim, para mim é notável. A última Copa do Mundo foi no ano passado, lá no Rio. Cara, eu tive aumento de vendas nos próximos 3 meses de mountain bike específico dali. Então, acho que a gente precisa mais do que nunca apoiar isso, enxergar como o esporte puxa o topo, que puxa a base, que puxa o meio, que puxa até o transporte em tudo, né? Muito bom. Se o óculos é o para-brisa do ciclista, como o Rica falou, acho que o esporte é o para-brisa do ciclismo aí. Excelente, Gutão, obrigado pela fala final aqui. Galera, 11h30, queria agradecer então a participação de todos, nossos convidados, Jonatas, Rica, o Hussein, o Guto, Vitão, que coordenou a pesquisa conosco, Sauer, obrigado pela sua participação, Rodrigo, Márcio, que falaram também. Gente, queria então desejar um bom dia a todas e todos, dizer de novo que o material estará disponível hoje à tarde para todo mundo, e vamos nessa, vamos pedalar, vamos vender bicicletas, vamos aproveitar o nosso setor, e vamos ser otimistas, porque a gente já está com indicadores mostrando que o nosso setor está se recuperando. Então, bora lá. Excelente. Parabéns, Guti. Parabéns, pessoal da Aliança. Um abraço. Valeu, gente.